é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está no ar o programa SOS Guará. Hoje, dia 15 de março, é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. A data foi criada em 1962 pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, para proteger os interesses dos consumidores, que é o lado mais vulnerável nas relações de consumo. 23 anos depois, a ONU, a Assembleia Geral das Nações Unidas, adotou os direitos do consumidor como uma de suas diretrizes, dando legitimidade e reconhecimento internacional à data. E a gente começa o programa consumindo informação, um excelente produto para fortalecer a cidadania. Já virou rotina, todo dia nossa produção recebe dezenas de reclamações de ruas da capital sendo tomadas pelo descaso. O asfalto que é usado na pavimentação das ruas de São Luís é de péssima qualidade e rapidamente aparecem os buracos. Este aí é no Parque Shalom, na avenida principal que dá acesso ao Gran Parque. Os moradores ligaram para nós pedindo um registro no SOS Guará para ver se alguém da CEMOSP aparece por lá. Detalhe, quando o serviço for feito, nós voltamos para mostrar que as demandas comunitárias estão sendo atendidas pelo Poder Público Municipal. Esperamos voltar logo. E no Angeli a situação é um pouco mais complicada. Recebemos reclamações de que o bairro está abandonado. Os buracos e o lixo estão por toda parte. Porém, o maior problema é a criminalidade. Os moradores se queixam de que o Angelim não tem policiamento nem iluminação pública, o que facilita a ação dos marginais. 1, 2, 3, 4, 5, vários buracos aqui no bairro do Angelim. O SOS Guará recebeu uma denúncia e veio aqui conversar com os moradores para averiguar a situação de descaso que vive o bairro do Angelim. Isso é só na entrada do bairro. Quando vamos para as ruas transversais é que a situação piora. Os moradores estão colocando entulho nos buracos para melhorar o tráfego. Principalmente aqui essa área de condomínios, onde existem muitos moradores e também muitos eleitores, tá? E nós precisamos do poder político aqui nas nossas ruas, porque há muito tempo que nós não vimos nem a cor de um asfalto aqui. Todos nós possuímos veículos e em constante manutenção toda semana, porque, como vocês podem ver, uma buraqueira imensa, tá? Não só aqui dentro do condomínio, como na própria entrada dos condomínios aqui, que só nessa área são 7 condomínios. Ivo diz que para fugir dos buracos é necessário entrar na contramão. Muito tempo, isso aí é um problema que vem se repetindo faz anos e anos aí, ninguém tomou providência sobre isso. Tem que estar pegando contramão para poder estar evitando os buracos, entendeu? O mato também é uma reclamação dos moradores. Nos canteiros do bairro, ele já aparece bem grande. Esse mato aqui é só chover, ele cresce e as principais vias ficam desse jeito. Fora também o lixo, tá? Que apesar de ter o recolhimento diariamente, mas tem essa sujeira dos canteiros que, infelizmente, desde o ano passado não está sendo feita. Segundo Eliane, moradora do Angelim, quando chega à noite com a iluminação insuficiente, o bairro vira alvo de bandidos. Nossa avenida principal aqui tem postes que estão no escuro, a gente liga para a iluminação pública. O que acontece? Passa um protocolo, já está semanas e nunca. Outro dia passou um caminhão, parou, olhou e não fez nada, foi embora. Quer dizer, continua. Segurança, pouco a gente vê passar aqui carro da polícia, se a gente precisa não tem. E tá uma calamidade, né? O condomínio não é fechado, então a gente deixa os nossos carros, né, aqui à mercê dos bandidos. Então, vamos lá, né? Vamos dar uma olhada para o nosso condomínio, tá largado. E enquanto isso, o bairro serve de piada. Gente, pelo amor de Deus, vamos tapar os buracos, eu não aguento mais. Olha, na próxima vez eu vou comprar um avião, porque andar de carro em São Luís não dá, é só buraco. Para encerrar este bloco, veja esse flagrante que a nossa equipe de reportagem fez na Avenida dos Holandeses, uma das mais movimentadas da cidade. O motorista desta caçamba está transportando entulho sem a porta traseira do veículo, que trava e impede a carga de cair. Apenas cobre o material com uma lona.
Indiferente ao risco do entulho desabar e provocar um acidente, o cidadão segue o seu trajeto sem que nenhum agente de trânsito cobre providências. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Para comemorar o Dia Mundial do Consumidor, o Procon Maranhão realizou esta semana a campanha de combate ao superendividamento e divulgou agora à tarde uma lista das empresas recordistas em reclamações no órgão. Confira a relação que é divulgada anualmente e, se você se sentir lesado por essas ou qualquer outra empresa, procure o Procon Maranhão, que fica na Rua do Egito, no centro de São Luís. Em primeiro lugar, em número de reclamações, ficou a empresa de telefonia Oi, seguido da Companhia Energética do Maranhão, CEMAR, e em terceiro lugar, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA. As reclamações mais frequentes são por falta de peças em relação às empresas, por falta de peças para reposição, cobrança abusiva de taxas, descumprimento do prazo de entrega, produtos danificados e serviços não fornecidos. Para conversar conosco sobre este assunto, o SOS Guará recebe o assessor jurídico do Procon Maranhão, Bruno Vilaça. Obrigado por ter aceito mais uma vez participar conosco do programa. Boa noite. Bruno, vamos começar falando dessa lista. Esses três primeiros, né? Oi, CEMAR e CAEMA, não é nenhuma surpresa e me parece que eles já estão na lista já há bastante tempo, vem se mantendo nessa lista, né? Infelizmente. Infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, o Oi e CEMAR encabeçando a lista de empresas com maiores reclamações. A Oi, vale ressaltar que a gente está falando do Grupo Econômico Oi, então é a Oi que trata dos telefones móveis e dos telefones fixos. Certo. Eu sou cliente das duas, né? A empresa de telefonia, tanto móvel quanto fixo, e sei das carências que a gente tem em relação ao serviço. Uma delas, não sei se é primeiro lugar em reclamação, relativa a você ficar fora de área. Na hora que você mais precisa, você procura tentar ligar e não consegue e ninguém te acha também. Olha, por incrível que pareça, essa não é a maior procura por causa da Oi. É mais cobrança abusiva? Por causa da cobrança também abusiva. É outro problema. E outras questões. Que eu acredito também que deva ser o mesmo problema em relação à CEMAR. A gente teve aí um anúncio da presidente Dilma de que as contas iriam baixar no Maranhão, a média seria uma redução de 18%. Eu, como consumidora, pelo contrário, nos últimos 3 meses a minha conta só vem aumentando. Era 400, passou para R$500 e agora R$600, sendo que a rotina da minha casa não alterou em nada. Quer dizer, como é que justifica esse aumento nas contas da CEMAR, sendo que o consumidor não mudou nada, a sua rotina não aumentou o consumo de energia? Essa questão realmente, os consumidores eles buscam o Procon para que a gente entenda e procure a CEMAR para nós entendermos as contas do consumidor, como que é feito esse cálculo dos quilowatts utilizados. E muitas vezes os consumidores vão lá para que a CEMAR faça uma revisão no aparelho. Se for comprovado um abuso nessa cobrança, porque tem muita gente reclamando a mesma coisa, seremos ressarcidos? Existe essa expectativa? Existe a expectativa de sermos ressarcidos nas contas vincendas ou até mesmo de outra forma. Além dessas 3 empresas que a gente falou aqui, Oi, CEMAR, CAEMA, que eu acredito que seja o mesmo problema relativo a contas, quais são as outras 7 empresas que estão aí entre as 10 mais em número de reclamações? Falando de grupos econômicos, os 5 grupos econômicos mais reclamados são Oi, CEMAR, Itaú, Bradesco e Claro. Entre as empresas reclamadas, aí tratando só das empresas, aí entra o Grupo Oi, a CEMAR, a companhia a CAEMA, a Claro, a CCE, o Itaú, Máquina de Vendas, que é Ricardo Eletro e outras semelhantes, B2W ou Lojas Americanas, Bradesco e, por fim, Eletromil. E os consumidores que buscaram um atendimento no Procon relativo a essas empresas, o que tiveram de resultado? Deu para negociar? Deu para que eles se sentissem menos lesados? No ano de 2012, a resolutividade das reclamações e atendimentos feitos no Procon foi de 96%,
ou seja, a grande maioria excelente, né? Consegue resolver os seus problemas lá no Procon. Queria que você falasse um pouquinho dessa campanha do superendividamento, como é que foi a procura nesses 3 dias? Foi muito grande a procura, tivemos mais de 600 cadastros, ficamos no Tropical Shopping desde quarta-feira, das 8 às 18 horas, tentando resolver esses problemas, negociar a questão das dívidas dos consumidores com as empresas. Algumas empresas, como a Gabriela, a Semar, a Oi, elas foram para lá... Parceiras, né? Elas foram parceiras e elas estavam fazendo as negociações imediatas. Além disso, bancos e algumas outras empresas também foram nossas parceiras. E a gente recebia as reclamações, não diria reclamações, mas o cadastro dos consumidores, tratando das dívidas, e quando nós recebemos, passamos para essas empresas que terão 30 dias para entrar em contato com o consumidor para tentar uma renegociação da dívida. O que está levando o consumidor maranhense a contrair tantas dívidas, Bruno, na sua opinião? É a facilidade do crédito. Atualmente o crédito tem sido muito fácil, toda hora tem uma facilidade maior, o banco oferece taxas pequenas e o consumidor vai fazendo uma bola de neve, vai contraindo crédito em cima de crédito até chegar uma hora que não consegue mais quitar suas dívidas. É falta de planejamento. O que as pessoas devem mais, o cartão de crédito? Cartão de crédito muito grande em empréstimos. E diante dessa procura tão grande, essa demanda enorme de pessoas que buscam uma orientação diante de tantas dívidas, o Procon poderia ter uma assessoria, uma consultoria permanente nesse sentido, já que a gente viu que muita gente está precisando desse norteamento na hora de planejar, pagar o que está devendo dentro da sua realidade orçamentária e também parar um pouquinho de consumir, né? Nós tivemos durante o evento diversas palestras sobre educação financeira. Mas, infelizmente, a procura para essas palestras não foi tão grande. A procura maior foi realmente para renegociar suas dívidas, para quitar logo suas dívidas, tirar o nome do SPC, Serasa, sair do vermelho. Essa foi a maior procura. Ok, então foi atingida a finalidade da campanha. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Obrigada, viu? Nós vamos a mais um intervalo comercial e voltamos em instantes. E no Dia Mundial do Consumidor, os telespectadores do SOS Guará ganham de presente um novo quadro aqui no programa. Estreia hoje o quadro Consumir é Legal, com a participação do advogado e nosso consultor jurídico, Eric Abdala Brito. Ele vai estar conosco toda sexta-feira, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Você pode sugerir pautas para o Eric através do telefone 3194-1980 ou do e-mail sosguará@tvguará.com. E hoje o Eric vai tirar suas dúvidas sobre o mercado virtual globalizado. Estamos todos conectados, estressados e sem tempo para nada. Nesse contexto, comprar sem sair de casa ficou bastante atraente para o consumidor brasileiro. Se você já aderiu ou pretende aderir às compras via internet, essa pauta é para você. Seja bem-vindo, Eric. Prazer recebê-lo. Boa noite, Sônia. É um prazer estar aqui com você e toda a equipe da TV Guará para falarmos num dia especial hoje, como é o Dia do Consumidor, proteção ao consumidor, inclusive com a medida recentemente, há poucas horas anunciada pela presidente Dilma, que está implementando uma série de medidas que visam, digamos, atualizar a legislação que hoje protege as relações de consumo e, inclusive, abordar, digamos assim, mais obrigações e deveres e direitos do consumidor com relação a esse mercado virtual que tanto se agiganta nos dias de hoje. Ok, o consumidor que usa a internet precisa ter algumas precauções na hora de investir o seu dinheirinho tão suado. Você concorda? Então, vamos às perguntas do pessoal que ligou para o SOS, que vai agora
começar perguntando aqui para o Eric. Vamos à primeira. Eu comprei um aparelho pela internet e eles me deram um prazo, pela empresa me deu um prazo de 20 dias. Esses 20 dias nunca chegou. Eu gostaria de saber como é que eu posso rever ou o meu dinheiro de volta ou o próprio aparelho pela mesma empresa da internet. Bom, nesse caso, Sônia, é recomendável que você, já que você já efetivou a compra e já desembolsou, é recomendável que você entre em contato primeiramente pelas formas disponibilizadas por essa empresa, ou seja o saque, ou seja o e-mail de atendimento ao consumidor e, digamos assim, tente tomar todas as medidas extrajudiciais para com que você tenha a resolução dessa questão. Você pode, inclusive, estar exigindo, no caso de um inadimplemento do contrato, você pode estar exigindo ou a restituição do valor pago ou então o cumprimento forçado da própria obrigação, caso persista o seu interesse ainda nesse aparelho celular. Caso você, tomando as medidas, no caso, tentativas de contato com a central de atendimentos da empresa, mesmo assim eles se recusem a cumprir essa compra e venda que já foi efetivada, aí você pode realmente buscar os órgãos de proteção ao consumidor aqui na cidade, como o PROCON e até, se for o caso, os juizados especiais cíveis. Ok, então vamos a mais uma pergunta. Eu comprei um tênis pela empresa Netshoes, pela internet. O tênis veio, chegou até os Correios, mas eles alegaram por não ter encontrado o meu endereço. Nesse caso, o tênis retornou, né? Eles me ligaram dizendo que o tênis estava na empresa. Depois eu disse para eles, mas vocês podem me enviar esse tênis? A empresa disse que não poderia mais retornar com o tênis. Nesse caso, o que eu poderia fazer? Reembolso é o mínimo, né, que ele pode pedir. Com certeza. E, assim, nesse caso, o que já aconteceu, o que acontece muito é que muitas empresas colocam a culpa na terceirizada, que no caso é a empresa que realiza o transporte, a entrega da mercadoria. Mas isso pouco importa, porque existe, como ambas exploram o mesmo ramo da atividade, então ambas devem responder, digamos, de uma forma solidária e pouco importa se o erro aí veio da terceirizada que está entregando. Ele realmente tem, obviamente, o direito de exigir de quem ele adquiriu o tênis. Ok, temos mais perguntas gravadas nas ruas de São Luís. Doutor, eu não confio comprar na internet. O senhor acha que é confiável? Doutor, eu não confio comprar na internet. O senhor acha que é confiável? Doutor... Bom, é muito relativa essa pergunta. Obviamente você tem aí um mundo virtual aí com várias ofertas, vários sites, vários sítios, nacionais e internacionais, inclusive. Então, digamos, os anúncios e as promoções são vários. É preferível o site nacional e é preferível o site que tem uma loja física? Com certeza. Provavelmente, sim. Se você puder optar para, digamos assim, as empresas brasileiras mais próximas da sua residência e que também tem estabelecimentos físicos, realmente você, digamos assim, a questão da confiança vem ainda de uma forma melhor. Agora, é interessante que o consumidor também procure averiguar, consultar amigos, parentes, né? E a idoneidade também, inclusive, por exemplo, a clareza nas informações da compra, das ofertas, dos prazos de entrega, das características do produto. Inclusive aqueles sites, alguns sites até disponibilizam que o consumidor fique acompanhando o trajeto da entrega ali realizado pela transportadora. Então esses com certeza ganham, digamos, na questão da preferência com relação aos outros. Ok, vamos priorizar aqui as nossas perguntas de telespectadores. Mais uma. Senhor, eu comprei um equipamento pela internet que veio danificado. O que eu posso fazer em relação a isso? Bom, primeiro deve ser visto por ele por quanto tempo, mais ou menos, ele comprou esse aparelho celular. Mas ainda estando em garantia, dentro do prazo de garantia, tá certo, vindo ou do fabricante ou do comerciante, ele deve, o correto primeiro tentar entrar a resolução da questão com
o comerciante e, se for o caso, procurar saber se aquele aparelho tem assistência técnica autorizada na sua cidade. Acho que já chegou via internet, quando chegou na casa ele já chegou quebrado. Já chegou danificado? Exatamente. Não, então cabe a ele procurar imediatamente o comerciante, solicitar a resolução da questão de uma forma amigável e, se for o caso, se ainda, digamos assim, se for viável também levar para assistência técnica, e, se extrapolar o prazo de 30 dias, ele tem direito a uma dessas 3 escolhas, ou exigir a troca do produto por outro similar de mesma espécie, ou a devolução do valor pago, ou então o abatimento proporcional do preço. Aí já fica a critério dele escolher uma dessas 3 alternativas. Ok, temos uma última pergunta. Doutor, eu nunca comprei pela internet, mas não acho seguro. Será que tem alguma forma de eu saber que a internet será seguro? Bom, novamente, é uma questão muito relativa, cabe realmente ao consumidor avaliar os sítios, a idoneidade do site, consultar amigos, até pesquisando em alguns fóruns na internet para saber a opinião de outros consumidores. Quem sabe o próprio Procon, exatamente, ele tem um cadastro, né, da quantidade de reclamações que determinada empresa teve durante o ano, e aí ele tem condição, sim, de colher indícios, pelo menos para tranquilizá-lo na hora da compra e venda. Só um lembrete a você: sempre que você fizer uma compra virtual, você tenha aquele cuidado de imprimir tudo, né, do andamento, do processo da compra, exija a nota fiscal e se respalde para que futuramente você não tenha dor de cabeça. É isso mesmo? Com certeza. Hoje em dia, ainda mais pelo mercado virtual, o número de protocolo das centrais telefônicas em que os sites disponibilizam, assim como também você guardar os e-mails trocados com a pessoa responsável para resolver aquela sua questão, tudo isso vai servir inclusive de prova caso você não tenha êxito na resolução, que você possa formular uma reclamação, seja nos órgãos administrativos, seja, se for o caso, no Poder Judiciário. Ok, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O programa SOS Guará fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso quadro Consumir é Legal. Na semana que vem estaremos de volta e, você sabe, um excelente fim de semana, divirta-se e a gente se vê aqui na segunda-feira. Até lá!